segundo o coração de Deus. Por amor quero servi-lo, mas sinto-me pequeno sem qualquer favor. Por dentro só a dor, só por isso estou aqui. Senhor meu Deus, um humilde servo seu, ao seu dispor. Apesar de como estou, eu me ponho em suas mãos. Ouça minha oração. Pela graça que há em Cristo, desejo anunciar a mais linda das mensagens, que Cristo irá voltar. Ser usado pelo Espírito é tudo que eu mais quero para mim, Senhor. Viver pra teu louvor, só por isso estou aqui. Senhor meu Deus, um humilde servo seu, ao seu dispor. Apesar de como estou, eu me ponho em suas mãos. Ouça minha oração. Senhor, me abençoe, alargue minhas fronteiras, que sua mão esteja sempre sobre mim e me preserve do mal. Eu me ponho em suas mãos, ouça minha oração. Senhor, me abençoe, alargue minhas fronteiras, que sua mão esteja sempre sobre mim e me preserve do mal. Que me abençoe, alargue minhas fronteiras, que sua mão esteja sempre sobre mim e me preserve do mal. Amém, igreja? Eu gostaria de desejar aqui o nosso caloroso boa noite a todos vocês, um feliz sábado, e dizer que para nós, do Grupo Geração, é um prazer estarmos aqui no Colégio FAD Minas. Viajamos bastante para chegar até aqui, não foi fácil, mas se estamos aqui é porque Deus tem um propósito para a minha vida e para a sua vida, eu acredito nisso. E como eu disse, eu estou realmente feliz por estar aqui nessa noite para louvar o nome de Deus. Que nós possamos sentir a presença que vem dEle nessa noite. Que nós possamos sentir que Ele desceu do céu ao nosso encontro. Que a nossa oração, como cantamos, seja ter a presença desse Jesus que um dia morreu na cruz por cada um de nós. E que ela possa ser real. Então, se você nessa noite quer sentir a presença de Deus, abra o seu coração e receba a Shekinah. Amém. É dia de juízo em Israel. O povo
povo se reúne em comunhão. O sacrifício é feito em louvor, e o sacerdote faz uma oração. Eu quero receber a unção, rendido aos teus pés no trono de adoração. Derrama sobre mim os teus dons, eu quero adorar e perdão. Eu quero receber a tua Shekinah. Entrego minhas mãos pra te servir. Entrego meu viver pra te amar. Renova o meu pensar e o meu agir. Renova o meu querer pra te adorar. Eu quero receber a unção, rendido aos seus pés no trono de adoração. Derrama sobre mim os teus dons, eu quero adorar e receber teu perdão. Eu quero receber a tua Shekinah. Eu quero receber a unção, rendido aos teus pés no trono de adoração. Derrama sobre mim os teus dons, eu quero adorar e receber teu perdão. Eu quero receber a tua Shekinah. Eu quero receber a unção, rendido aos teus pés no trono de adoração. Derrama sobre mim os teus dons, eu quero adorar e receber perdão. Eu quero receber a tua Shekinah. Quero receber, Boa noite, um feliz sábado a todos. Nós já pedimos a presença de Deus nessa noite, nós já elevamos a nossa oração a Ele, mas de nada adianta se nós não confiarmos verdadeiramente nesse Deus e se nós não nos entregarmos de uma só vez nas mãos dEle. O versículo que está no livro de Salmos, capítulo 37, versos 3, 4 e 5. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor e o mais... Amém. Que nós possamos carregar essa verdade no nosso coração. E que a cada dia o sacrifício que Jesus fez, vindo aqui na terra, para nos salvar, nos tirar do lamaçal do pecado, seja uma maneira de devolvermos a Ele esse amor através da nossa confiança.
qualquer hora vem o sol. Temos ainda mais perguntas a fazer. Não sei se alguém irá nos responder. Eles dizem que o tempo pode curar qualquer ferida. Cansei de esperar mais uma frase tão antiga, já tantas vezes repetida. Respostas encontrei. Entregar os meus caminhos ao Senhor, confiar nele, e o mais ele fará. É fácil de cantar, preciso aprender. Posso viver feliz. A vida nunca traz explicações, mas Deus, em sua essência, é amor. Quando bater no coração tão forte dor, lembro, Deus tem uma grande obra em mim. Precioso é o tempo, mais do que qualquer conquista. Tem muito pra ensinar. Essa verdade tão antiga se for real em minha vida, vai devolver a paz. Se entregar os meus caminhos ao Senhor, confiar nele, e o mais ele fará. É fácil de cantar, preciso aprender. Posso viver entregar os meus caminhos ao Senhor, confiar nele, e o mais ele fará. É fácil de cantar, preciso aprender. Posso viver feliz. Amém, Senhor.
profundezas do mar. Depois que o sol se esconde, os meus pecados carregam pra longe de mim. Já não se ouve falar, lugar algum se encontra. O vento sopra e me leva de volta pra quem ainda guarda o que sou, escondido em suas feridas, não pra mostrar que fui longe, mas pra lembrar que não há limites pra ensinar o que é o amar. Pois sendo eu culpado, tomou minha sentença sobre si e me salvou. Isso é amor, que estando eu perdido, desceu até o abismo pra me achar e me levar de volta pra casa. Depois que o sol se esconde, os meus pecados carrega pra longe de mim. Já não se ouve falar, lugar algum se encontra. O vento sopra e leva de volta pra quem ainda guarda o que sou, escondido em suas feridas, não pra mostrar que fui longe, mas pra lembrar que não há limites pra ensinar o meu amor. Pois sendo eu culpado, tomou minha sentença sobre si e me salvou. Isso é amor, que estando eu perdido, desceu até o abismo pra me achar e me levar. Isso é amor, isso é amor. Desceu até o abismo pra me achar e me levar de volta pra casa, de volta pra vida, de volta pra tudo que eu perdi, mas recebi de Deus. Isso é amor, pois sendo eu culpado, tomou minha sentença sobre si e me salvou. Isso é amor, que estando eu perdido, desceu até o abismo pra me achar e me levar de volta pra casa. essa doação que Deus fez para o ser humano, de dar a sua vida e descer até o abismo, só pode ser chamada de amor. E nessa noite você pode aceitá-lo ou não. Você tem a escolha. Que nessa noite você sinta Jesus fazendo o convite para você e que você diga: eu aceito, Senhor, esse amor na minha vida. Amém.
Boa noite. Bom sábado para você. Que bom que mais uma vez estamos aqui reunidos na casa do nosso Deus para louvarmos o santo nome dele. Deus tem impressionado o meu coração faz algum tempo para falar a respeito deste tema. E não é um tema muito popular. Então, sobretudo, eu gostaria neste momento de iniciarmos com oração para que o Espírito Santo de Deus esteja conosco e nos ajude a compreender e que a palavra de Deus seja entendida, apesar da figura humana. Oremos. Querido Deus, bondoso Pai que estás nos céus, neste momento nós estamos aqui com Tua santa palavra aberta. E nós pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito esteja conosco e nos dê sabedoria para entender a Tua vontade. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu queria, talvez você que curte muito rede social, ou você que não curte tanto, você que passeia por ali só de vez em quando, você já possa ter visto esta figura aí em algum momento. A próxima. Isso. Já viu em algum lugar? Já? Você já viu? Legal, né? Já vi também em alguns lugares aí. E isso para mim, talvez, por não estar trocando tantas mensagens como muitos aqui estão, talvez tenha chegado aos meus olhos um pouco atrasado. Isso aqui já está até ficando velho. Hoje tudo fica velho, e fica velho rápido. Perde a graça. Perde a graça porque quando aparece uma coisinha bonita, uma modinha, na internet, em fração de dias, semanas, aquilo ali fica cansativo. Ano passado tinha a onda dos memes, e eram muito famosos. Havia camisa de memes, chinelo de memes, tudo por aí. Mas hoje em dia você encontrar alguma coisa sobre esse tema já é raro, já ficou difícil. Mas sabe, a essência disto aqui, né? Mantenha calma, porque a zoeira não tem fim, a zoeira nunca acaba. Né? A zoeira, se nós pudéssemos traduzi-la numa palavra mais conhecida do dicionário, mais usual, seria esta próxima palavra aí. A palavra escárnio. Deixa eu falar. Escárnio. Escárnio, ele é aquilo que se diz ou se faz para zoar, caçoar alguém ou alguma coisa. É um comportamento que demonstra desdém por algo ou por alguém e menosprezo. Nós vivemos em uma sociedade onde o escárnio é encontrado em todos os ambientes, em todos os locais. Esse tipo de comportamento tem se tornado muito comum na nossa casa, na nossa escola, no ambiente de trabalho, entre os amigos e muitas vezes até mesmo dentro da igreja. Zombar dos outros parece que se tornou um tipo de humor sádico, um divertimento maldoso. Cada dia que se passa, jovens, crianças e adultos têm tido prazer em se divertir às custas dos outros. Tendo em alta consideração o riso, considerando que divertir-se é mais importante do que tudo, as pessoas passam por cima dos sentimentos e da autoestima alheia. Não importa quem é. Hoje, qualquer um tem sido alvo de zoação. E sabe, os mais polidos, eles falam a respeito, eles caçoam, eles riem na sua cara, e no final ele olha para você e fala, você sabe que a gente só está brincando, né? Quando alguém já chorou, quando o negócio deu errado,
Quando está tudo mal, ele olha para você e fala, você sabe que a gente está só de brincadeira. Tudo é motivo de graça. Obesidade, estatura, aparência, religião, sotaques, regionalismo, local de nascença. Nem Deus tem escapado de ser alvo desse tipo de brincadeira. Parece não haver limites para o escarnecedor. Parece que ele nunca está saciado com o seu escárnio, mas ele age de forma violenta quando ele é o alvo do escárnio. É o famoso apelão. Existem diversas páginas na internet, fanpages no Facebook e, sobretudo, canais no YouTube que se dedicam a um estranho tipo de humor onde caçoar do outro é o principal fator. Acreditem, são canais bem conhecidos e talvez acompanhados semanalmente por alguns de nós. Provavelmente você que acompanha já te passou pela mente, aquele canal é este mesmo, que usa a zoeira como foco principal. O interessante é que essa é uma atitude antagônica no tempo em que nós vivemos, num tempo onde se prega o politicamente correto, onde as pessoas falam do respeito às minorias, onde a individualidade tem que ser respeitado, onde existe luta contra o abuso, existe luta contra a opressão e luta contra o bullying. É tão interessante como tem crescido tanto este tipo de comportamento em uma sociedade que se diz defender qualidades e comportamentos antagônicos. Vocês não fazem ideia do perigo que existe em estar falando deste assunto. Vocês não fazem ideia do impopular que é falar sobre isso. E eu não estou desadvertido, porque quando eu abri a Bíblia e fui ver o que a palavra de Deus fala a esse respeito, sabe, eu imaginava que a esta altura já haveria pessoas inquietas com isto, pensando, esse trouxa aí não sabe o que é que ele está falando. Mas é comum, sabe por quê? Porque há muitos anos atrás, antes que eu e você, os nossos avós e bisavós e tataravós houvessem nascido, o sábio Salomão, ele falou algumas coisas a respeito das pessoas que usam esta prática, que têm prazer em fazer isto. E eu queria que vocês acompanhassem comigo o que é que a Bíblia fala aí. Provérbios capítulo 8, verso 9. Ele fala assim, ó, não repreendas o escarnecedor para que não te odeie. Repreende o sábio e ele te amará. O escarnecedor, quando ele é repreendido, a raiva sobe, a cólera sobe, ele não aceita ser repreendido. Por mais errado que ele esteja, ele não aceita ser repreendido. Talvez as pessoas que tenham aí 40, 50 anos, que foi de uma geração diferente da nossa, essas pessoas, elas possam falar comumente, no meu tempo era diferente. No meu tempo, quando o pai falava, o filho abaixava a cabeça. O filho obedecia, o filho cumpria. Mas isso não é de se admirar para um cristão que tem o conhecimento da palavra, porque a Bíblia fala que no final dos tempos seria pai contra filho, filho contra pai. O escarnecedor, ele não gosta de ser repreendido. E continua, capítulo 13 de Provérbios, de verso 1, fala, o filho sábio atende à instrução do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. É muito comum o comportamento de pessoas que até abaixam a cabeça ao serem advertidas, mas é o que fala, entra por um ouvido e sai pelo outro. Terceiro verso, 15 e 12. O escarnecedor não ama aquele que o repreende, nem se chegará aos sábios. Existe uma dificuldade no geral em nossa sociedade de receber crítica, porque o escarnecedor, a sociedade que é a sociedade do escárnio na qual nós vivemos, ela tem um padrão diferente. Ela acredita que aquilo que ele tem é a verdade e pronto, acabou. Ninguém mais pode ter a verdade. E ainda que eu não tenha a verdade, quem é você para me julgar? Muitas vezes ignoramos que aquele que nós dizemos estar nos julgando, pode ser aquele que na verdade tem uma mensagem de advertência, tem mais experiência no assunto, já passou por alguma situação semelhante àquela. A sociedade do escárnio perde com os conselhos. Houve um filósofo, não sei em francês,
Vou falar o nome dele exatamente em português. Claude Henry de Rouvroy. Ele era conde de Saint-Simon. E ele falava a seguinte frase. Essa frase aí. Quem sabe rir de si mesmo, se diverte muito mais. Saber rir de si mesmo é aprender a superar as próprias debilidades com bom humor. Saber rir de si mesmo é encarar as adversidades com um sorriso no rosto, ao invés de martirizar-se e reduzir-se ao ridículo. Saber rir de si mesmo não é autozombaria, não é autodepreciação, nem desprezo ao ego, a si mesmo. Nós somos valiosos aos olhos de Deus. Nós somos comprados por alto preço. Cristo deu a sua vida por causa de cada um de seus filhos, e nenhum destes deveria menosprezar-se. Há quem diga que o problema é inventar mentira, espalhar fofocas, com fins de machucar as pessoas. Mas mesmo que seja verdade, quando ela é falada com intenção nociva, ela exerce a função do escárnio. Se dois amigos estão interessados em uma mesma moça, e um deles resolve contar fatos vexatórios, vergonhosos do outro, para tirar vantagem da situação, de uma forma ou outra, ainda que aquilo que ele contou tenha sido verdade, aquilo ali se torna o escárnio. Porque como o próprio Deus disse certa vez a Samuel, o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. A intenção do escárnio nasce no coração. Um fato verídico, dito com intenção maliciosa, ainda assim pode ser escarnecedora, porque a intenção principal do escárnio é fazer com que o outro sofra, com que o outro padeça. Divertir-se com o sentimento alheio, com o sofrimento do outro, é satânico e de forma alguma provém de Deus. O espírito de profecia, ele falando a respeito de algo parecido, ele diz que brincar com corações não é crime de pequena magnitude diante dos olhos de um Deus santo. Quando nós brincamos com corações, quando nós ferimos alguém que é imagem e semelhança de Deus, estamos ferindo a imagem e semelhança de Deus, estamos ferindo a imagem e semelhança do Criador, o Filho de Deus, por quem Cristo veio, morreu e deu a sua vida. No Sermão da Montanha, Cristo fala a respeito disso. O próprio Jesus fala assim: olha, você ouviu o que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, aquele que disser tolo, sem motivo algum a seu irmão, aquele que ofende o seu irmão, sem razão aparente alguma, este comete pecado, este está sujeito ao julgamento, semelhante àquele que matou. Em outras palavras, para Cristo, quando ele foi falar a respeito da lei, foi contextualizar a lei para o seu tempo, Cristo falava assim: olha, meu filho, quando você fere alguém com palavras, quando você mata alguém com aquilo que você fala, é como se você estivesse matando fisicamente esta pessoa. Bom, talvez você possa argumentar e dizer, mas se o outro não fala nada, então está tudo bem, porque ele concorda, certo? Não, errado. Depreciar-se em conjunto com o outro pode até ser um bom dispositivo para evitar conflitos. Aquele que sofre uma depreciação, que sofre um escárnio, e junta-se ao grupo para que ele possa sair tranquilo ali no meio, isso pode até evitar uma briga, mas isso de forma alguma agrada ao coração de Deus. Talvez a pessoa tenha feito isso por tanto tempo, que ela começa a esquecer qual é o verdadeiro valor que existe em seu coração. Ela começa a esquecer qual é o verdadeiro valor que ela tem. De tanto ouvir aquilo que os outros falam, elas se abalam, elas se entristecem, e essa tristeza solidifica-se no coração, de forma que alguns já não conseguem mais viver em plenitude de alegria, porque tem alguma coisa que eles dizem que é muito feio isso, e porque os outros dizem, eu acredito. E eu começo a ser infeliz quando eu poderia ter plena felicidade. Eu queria convidar você para ler os primeiros versos do Salmo 1.
Talvez alguns de vocês já tenham ouvido de minha parte algo a respeito deste salmo. É um salmo que eu aprecio bastante. Este salmo, ele tem uma estrutura crescente, uma estrutura de escadinha. É como se o autor falasse algo e a cada vez que ele fosse revelando outra frase, ele fosse subindo um degrau. Crescente. E o verso 1 fala o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bom, vamos montar a escadinha. Ele não anda segundo o conselho dos ímpios. Vamos subir mais um degrau. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Embora a gente está subindo o degrau, isso é um degrau decrescente. É decrescente porque inicialmente muitos começam a andar segundo os conselhos dos ímpios. Andar segundo os conselhos dos ímpios não é estar entregue ao mundanismo. São coisas pequenas, são tendências que começam a nos influenciar. Sabe aquele momento em que o nosso paladar, as coisas mundanas, elas parecem ser mais atraentes que as celestiais? Quando nossa recreação, a nossa cultura, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de vestir, tem tanta influência do secularismo, que fica difícil distinguir qual é ou como é a nossa identidade como cristãos. No momento em que a mídia e o mundanismo, elas nos atraem de tal forma que começam a ditar o nosso comportamento, é aí que nós começamos a seguir os conselhos dos ímpios. Sabe aquela expressão que existe dentro da igreja, você está com um pé no mundo? É mais ou menos por aí. No início, quando ouvimos os conselhos dos ímpios, seguimos alguns conselhos de vez em quando, aqueles que nos favorecem, aqueles que nos traz vantagem. Mas sabe, com o passar do tempo, ouvir os conselhos dos ímpios nos leva a deter-se nos caminhos dos pecadores. Nós nos tornamos especialistas em flertar com a tentação. Eu de um lado, a tentação de outro. Eu pisco daqui, ela pisca de lá, e começamos a namorar um com o outro. Subimos, ou melhor, descemos mais um degrau. O segundo passo, que é deter-se no caminho dos pecadores. Neste ponto da caminhada, nós fazemos uma pausa, como quem está passando pela rua e vê um casal brigando e para olhar. E no final das contas, acaba sendo levado pela polícia para a delegacia, como se tivesse participado da briga. O que é que você estava fazendo ali parado perto da briga? Na hora que eu cheguei, eu vi o tumulto, então eu peguei você e levei. Até você provar que você não participava daquela briga, a situação está muito complicada para o seu lado. Sabe? Nós nos cercamos por aqueles que têm prazer em fazer o que é mal. Nós começamos a deter-se, a apreciar aquilo que os ímpios fazem. Nós detemos os nossos pés no caminho dos pecadores, porque nós aprendemos anteriormente a seguir os conselhos dos ímpios. Nós ficamos tão maravilhados com os falsos benefícios que o pecado traz, que queremos saber qual será o próximo movimento. Estamos paralisados enquanto o mal realiza suas proezas. Nós nos assombramos algumas vezes, outras não, porque deter-se no caminho dos pecadores já se tornou um costume. No final das contas, nós realmente apreciamos ser telespectadores do mal. Estamos curiosos para saber qual é o próximo capítulo. E então descemos o último degrau. O último degrau é apresentado pelo salmista como assentar-se na roda dos escarnecedores. Sabe, o cristão que chega a esse ponto, ele reconheceu de uma forma não verbal
que ele está derrotado. Que ele tem prazer em fazer o que é mal. Ele declarou secretamente em seu coração que o mal lhe agrada tanto, que ele quer permanecer ali, sentado, observando o que o mal faz. Ele não se contenta em ouvir o que eles falam, em tentar fazer o que o mal traz. Ele agora senta e ele declara: eu quero fazer parte, eu quero ser parte disso, eu quero escarnecer junto. O comportamento de escárnio, ele vai muito além do que falar simplesmente mal do outro. Mas essa é uma das principais características. É quando você coisifica o ser humano, você torna o ser humano uma coisa de tal forma que o sentimento dele já não importa. O que importa sou eu. Eu sou o único ser humano neste planeta Terra. O resto são objetos para que eu possa galgar o sucesso. Os outros são degraus, aonde eu vou triunfar sobre eles. Eu sou importante. Você? Você não. Falando francamente, você consegue conceber a ideia de Deus caçoando dos seus filhos? Você consegue ver Deus sentado ali, do lado de Jesus, tirando o sarro de alguém aqui embaixo? Um pai que realmente ama o seu filho, e os pais vão saber muito bem disto, ele se ofende quando seus filhos são machucados. Ele se entristece quando seu filho sofre, e se pudesse, o pai trocaria de lugar para que o filho não sofresse. Imagina, nós que somos feitos à imagem e semelhança de Deus, como o coração de Deus não fica quando ele percebe que um filho feito à sua imagem e semelhança está caçoando de outro que de igual forma é imagem e semelhança de Deus. Eu queria que você acompanhasse comigo esse último texto. Está no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Difíceis. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos. Jactancioso é uma palavra interessante, a gente não usa todo dia, né? Ninguém fala assim, seu jactancioso, né? A gente encontra na Bíblia. Jactancioso, gente, é aquela pessoa que tem prazer de falar bem de si mesmo e de depreciar o outro. Ele tem prazer de contar vantagem e falar mal do outro. Ele se orgulha de ser orgulhoso. Ele é presunçoso. Nos últimos dias os homens serão arrogantes. Você encontra isso por aí? Tem visto isso? Blasfemadores, não respeitam o próprio Deus. Eles serão desobedientes aos pais, ingratos. Sabe outra coisa? Eles serão irreverentes. Já percebeu que muitas vezes quando falamos, ou na verdade ouvimos falar de comédia na TV, mas fulano é um grupo muito irreverente. E eles contam como se a irreverência, em certo ponto, fosse uma virtude. Irreverente é aquele que não consegue se conter, ele não consegue ficar quieto, ele tem um problema sério com isso, e não é um problema de natureza fisiológica, não é um problema neural, não é um problema emocional, é um desvio de conduta, é um problema de comportamento que ele cultivou com o passar dos anos. Os homens, no final dos tempos, eles seriam desafeiçoados, eles não teriam compaixão pelo outro, eles seriam implacáveis. Em algumas versões a Bíblia traz aquela palavra ali como incorrigíveis. Eles seriam caluniadores. Encontra alguma semelhança no escárnio e essa descrição aí? Escarnecer, zombar, juntar-se num grupo para fazer escárnio do outro, encontra alguma coisa aí de semelhante? Eles não teriam domínio de si. E o escarnecedor, meus amigos, ele não tem domínio de si. Ele está tão acostumado àquilo, que ele faz sem querer, ele faz sem perceber. Quando nós entregamos o nosso coração ao pecado, nós nos tornamos refém dele. De forma nenhuma estamos sob o controle do pecado.
Sequer Satanás tem controle sobre o pecado, pelo contrário, ele está dominado por ele. Os homens, eles seriam cruéis. Realmente pedir desculpa depois do mal feito, que você percebe ser intencional, realmente isso traz paz ao seu coração? Alguém te xinga, te esculhamba, caçoa de você, aponta o dedo na sua cara e ele chega no final e fala: desculpa, foi mal. E daqui a pouco ele volta e faz a mesma coisa, caçoa da tua cara, aponta o dedo e fala: desculpa, foi mal, foi sem querer. Mas como sem querer repete-se tantas vezes? Os homens nos finais dos tempos, eles seriam inimigos do bem, traidores. Eles seriam atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E o fim desse verso para mim é sublime. Você não faz ideia do quão perigoso é ser mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Você não faz ideia quão maravilhoso é viver ao contrário de tudo isto. Ser mais amigos de Deus do que amigo dos prazeres. Você encontra alguma semelhança nessa descrição e na descrição que a Bíblia traz do escarnecedor? Você encontra alguma semelhança entre esta descrição e a sociedade atual onde vivemos? Você encontra alguma semelhança entre esta descrição e o comportamento que por vezes nós temos? O comportamento que você tem? Quando o Espírito Santo de Deus ele habita em nós, ele desenvolve mansidão, amor ao próximo, bondade, pensamentos altruístas, comportamentos benevolentes, amizades e interesse por aquilo que é santo. Ele nos faz ansiar pelo céu e ter piedade daqueles que estão ao nosso redor. O espírito cristão, ele é a mão amiga a levantar aquele que está caído e não um dedo em riste a acusar. O espírito cristão é a mão que ajuda o amigo desamparado e não a que aponta o dedo para condená-lo. O amor cristão é o amor de: eu não te condeno, vais, não peques mais. E não o dedo de: olha, este aqui é adúltero. Está na hora de nós fazermos uma análise na nossa consciência, de analisar as nossas prioridades, de levantarmos da roda dos escarnecedores, de fugir do caminho dos ímpios e deixarmos de lado os conselhos dos pecadores para nunca mais voltar. Está na hora de abandonarmos o escárnio e enchermos o nosso coração da bondade que vem direta do coração de Deus. Que essa possa ser a nossa atitude hoje e todos os dias. Amém.
presença me aquece como um cobertor. O teu toque tão manso e sereno traz a cura para minha dor. Teu abraço tão cheio de afeto me conforta e faz sentir tão bem. De que mais eu preciso na vida se eu tenho a ti, meu Jesus. Tu conheces meus erros passados e as vezes em que eu caí. Meus pecados Tu perdoas os meus pecados, me convidas para te seguir. Tua voz tão suave e profunda reaviva em mim o teu amor. De que mais eu Preciso da vida se eu tenho a ti, meu Jesus. Se eu tenho a ti, meu Jesus. É por isso que eu te amo, é por isso que eu te louvo. Não me falta mais nada na vida quando estou junto a ti, meu Jesus. É por isso que eu te adoro, é por isso que eu te sirvo. De que mais eu preciso na vida? De que mais eu preciso na vida? De que mais eu preciso na vida? Se eu tenho a ti. meu Jesus. Oremos. Querido Deus, bondoso Jesus, pela tua misericórdia e pelo teu amor, Senhor, transforma a nossa vida. Que não andemos, Pai, segundo o conselho deste mundo. Que, Senhor, não nos aproximemos dele nem para olhar, não nos detenhamos em seus prazeres, nem nos entreguemos ao descaso completo da tua pessoa. Pelo contrário, Senhor, que sejamos a mão amiga a estender, a ajudar os outros, a ajudar o irmão. Que sejamos, Senhor, a voz de consolo, a voz de afeto, a voz de carinho, que resgata e restaura. Que haja, Senhor, entre nós o espírito de amizade e não de escárnio. Que sejamos a boca que louva e não a boca que escarnece. Transforma, Senhor, a nossa vida, porque sem Ti somos incapazes. Esteja conosco, dá-nos um novo coração, de acordo com aquilo que o Senhor deseja. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.
lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Atenção para o toque de 5, bora lá! Bora lá. Bora lá! Bora lá! Bora lá! Bora lá. Boa noite. A direção